Prezados colegas, mais um podcast aqui referente ao nosso segundo Congresso Catarinense da Advocacia Pública, que reúne diversas comissões aqui da Advocacia Pública Municipal, Estadual, Federal. Agora aqui recebemos a doutora Lígia Jank, que é nossa Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, que está à frente da inovação na PGE de Santa Catarina, a doutora Tatiana, que está à frente também da inovação na AGU, né, com vários projetos que nos trouxe aí nesse painel de inovação que estivemos aqui no Congresso. A doutora Sinara, a procuradora de Novo Hamburgo, também que está à frente da inovação, e é o painel que foi composto por procuradoras, advogadas públicas, e estando à frente, né, da inovação da nossa advocacia pública. Começarei fazendo aqui uma provocação, doutora Tatiana. Qual o papel da AGU, né, à frente dessa inovação e também para buscar assim, trazer as procuradorias municipais, estaduais, para poder, em conjunto, liderar essa inovação tão importante, tendo em vista que o judiciário está avançando bastante, e isso nós temos sentido no nosso trabalho diário. Muito obrigada, Francisco. Então, quero primeiro cumprimentar a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e nesse espaço tão importante aqui da OAB de Santa Catarina, uma casa que nos recebe bem e que a gente se sente com o dever de trazer a importância do nosso trabalho. Os advogados públicos, como eu estava mencionando antes no nosso painel, nós somos em 40 mil advogados públicos em todo o Brasil, e a Advocacia Geral da União, há um tempo, ela tem sempre vivenciou muito a realidade nacional, no sentido de ter todas as regiões, cada uma com a sua especificidade, com os seus desafios, com as suas características, e nós estávamos em cada um dos cantos do nosso país. E essa presença, que também depois foi sendo organizada, uma nova gestão no sentido de fazer a governança de todos esses espaços e identificar o quanto que isso, cada um dos elementos e atribuições da administração pública direta e indireta, como que isso faria com que o advogado público tivesse realmente a sua presença no sentido de não apenas desempenhar suas funções nos processos que estão ali, mas tendo essa visão de construção de valor público, de reputação institucional, de construção de conexões e de redes de colaboração, ver hoje a advocacia pública nacional e tentar aproximar também todos os caminhos, entendendo quais são os problemas e buscando por uma nova roupagem. Então, a Advocacia Geral da União teve o reconhecimento como ICT, e isso é, sem dúvida, um grande tema que podemos trabalhar. Então, hoje, a Advocacia Geral da União é essa visão de segurança jurídica, de colaboração, de construção de redes e de um trabalho de excelência. Então, nós temos muito presente isso e passar por todos esses fenômenos de analógico, eletrônico, digital, as transformações digitais que estão como uma grande necessidade, mas também um imperativo de uma visão que nós juntos vamos superar os nossos desafios. E então só agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. A doutora Lígia, que está à frente da inovação lá na Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, o que podemos apresentar para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast? O que a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina tem buscado evoluir para contribuir nessa questão da tecnologia, inovação, questão de fluxo, de processo, e também dessa questão dessa integração, que é importante com as demais carreiras da advocacia pública? Oi, boa tarde, mas também queria agradecer a presença aqui, né, essa possibilidade, esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto, e é muito bom aí estar com colegas tão competentes, e eu acho que a advocacia pública, ela tem as mesmas dores, seja no nível da União, federal, estadual, municipal. Nós temos rotinas muito similares, nós temos problemas muito similares, e até pouco tempo nós não tínhamos isso que a doutora Tatiana falou, esse sentimento, esse intuito, esse ímpeto de nos unirmos e tentarmos solucionar tudo isso de forma conjunta, tentarmos buscar caminhos que atendam a todos nós.
a Advocacia Geral da União é um grande exemplo para nós em matéria de inovação. Outro espaço de muito destaque é a Rede Nacional de Estratégia de Inovação da Advocacia Pública, a RENAGEI, que é um espaço onde tem cadeira todos os estados, a União e também agora os municípios. Então, esses momentos que a gente consegue compartilhar experiências, soluções que, por vezes, já foram encontradas por determinada procuradoria, e aí temos outra ali batendo cabeça, falar uma expressão assim bem comum, quando, na verdade, nós já temos, se a gente se unisse, que nem disse a doutora Tatiana, se a gente conseguisse dialogar um pouco mais, a gente talvez não perderia, vamos dizer, tempo com algo que já foi enfrentado por outras entidades. E a PGE tem trabalhado muito nessa área de inovação. A estrutura do Estado, ela é um corpo bastante enxuto. Nós não temos tanto nosso corpo tecnológico, nossa estrutura tecnológica ainda é bastante pequena. Nós estamos tentando avançar nesse aspecto, e sempre olhando os bons exemplos, né, que eu disse, tanto da GEO, como também, claro, das PGMs. A própria RENAGEI tem no site uma lista, né, um grande repositório de estudos que já foram feitos em matéria de tecnologia, de iniciativas que outras PGMs, enfim, PGEs, a GEO já adotaram. Então, esses espaços de compartilhamento de ideias, eu acho que são bastante ricos. Doutora Lígia. Doutora Sinara, nós temos 5.570 municípios, cada um com as suas especificidades, seu tamanho, as suas estruturas, arrecadações bem diversas. Qual é o desafio dos municípios nessa questão da inovação? E como pode ser realizada uma sinergia entre esses 5.570 municípios para que eles caminhem também em conjunto, para que todos possam chegar num estágio avançado de inovação? O que os municípios maiores, médio, maiores, podem ajudar esses municípios menores também para alcançar esse estágio? Essa pergunta é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que a gente se faz dentro das procuradorias, né? Como podemos avançar na inovação? Então, nós olhamos para as procuradorias do Estado, nós olhamos para a AGU e tentamos aprender com o que já há de maturidade na advocacia nacional, né? E como disse a Tati, é uma advocacia nacional separada por cliente, né? Estado, União e municípios são clientes bem diferentes e têm estruturas muito diferentes. Então, em Novo Hamburgo, nós começamos um centro de estudos muito diferente, que não é só um centro de cursos e seminários, mas também é um centro de organização do conteúdo que nós produzimos. Nós precisamos entender quem somos, o que produzimos e organizar isso, porque a inovação só vem a partir da organização. Eu preciso ter uma cultura organizacional para então inovar, né? E a Tati fala muito bem na palestra dela sobre a importância da maturidade, né? Dos passos, das etapas e dessa transformação ser gradual, né? E também uma transformação em conjunto, de forma coletiva. As procuradorias dos estados têm uma estrutura ainda maior e elas conseguem também nos possibilitar, né? E no Rio Grande do Sul, a PGE tem nos ajudado muito e tem sido um modelo dessa cultura estratégica, com planejamento estratégico, com escritórios de gestão de dados, escritórios de gestão de projetos e inovação. Então, a inovação ela precisa ser um projeto. Primeiro, a organização precisa reconhecer que ela precisa de inovação. Como foi falado no nosso painel, a gente não tem como trabalhar sem inovar, é um imperativo. A gente precisa melhorar os serviços, eficiência, transparência, publicidade, e para isso a gente precisa pensar melhor, né? Estar sempre analisando e se revisitando. Obrigado. Fazer uma pergunta em comum para as nossas 3 painelistas, nosso painel feminino, 5 painelistas. Esse é o 2º Congresso Catarinense da Advocacia Pública. Pretendemos ter o 3º ano que vem, que seja um evento anual. O que as doutoras esperam apresentar
daqui a um ano, no terceiro Congresso Catarinense da Advocacia Pública, o que a gente pode evoluir nesse próximo ano? Isso é uma pergunta comum que faço às três. Tati, Vou começa. começar. Bom, eu me sinto muito privilegiada de integrar esse movimento que foi construído aqui em Santa Catarina de reunir as advocacias públicas e também convidados, então, magistratura, Tribunal de Contas. E assim a gente pode também incluir todos esses atores que integram esse nosso grande ecossistema jurídico, digamos assim. O primeiro congresso foi muito bem organizado, então já quero parabenizar você, Francisco, ao colega Pedro. Não é fácil organizar, é uma correria, é um volume muito grande de conseguir reunir as pessoas, das pessoas estarem aqui, os eventos presenciais. Eu, particularmente, considero a presença o mais importante. Nós estarmos presentes. Claro que muitas vezes os eventos híbridos e aqueles que são online também permitem que a gente tenha contato com diferentes áreas ou até pessoas que estão fora do Brasil. Então, isso também é importante. Mas a presença, esse contato com os colegas, ele, no meu ponto de vista, é um grande diferencial. E nisso, o nosso congresso, aqui já chamando nosso congresso catarinense, como eu me sinto honrada de fazer parte dessa grande equipe, digamos assim, que nós formamos aqui. Não nos vemos muito, mas é sempre essa sensação de amizade, de ter ali pessoas próximas e que a gente sabe que a gente pode contar, que a gente pode mandar uma mensagem. Então, do primeiro congresso para esse, eu vejo que a gente consegue reunir muitos mais elementos, então ampliamos o número de painéis, isso, assim, é importantíssimo. A presença de colegas de outras instituições e também de outros estados. Daqui um pouco, ano que vem, nós podemos trazer pessoas do Paraná, pensar em reunir a quarta região. Eu sempre penso no Brasil, e claro, talvez por essa grande função que a gente tem dentro da Advocacia Geral da União, de trabalhar por regiões, mas quem sabe, né, um desafio para o ano que vem de nós tentarmos trazer colegas também, mais colegas do Rio Grande do Sul, alguns colegas do Paraná, para que nós tenhamos esse movimento da advocacia catarinense pela quarta região, né? Nós estamos muito focados em Porto Alegre. Aliás, sou natural de Porto Alegre, é a minha cidade de coração, natal, cidade onde eu me casei. Mas eu também vejo Florianópolis hoje como uma grande casa e uma central de formação, né? De desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico. Então, esse pulso que Florianópolis oferece, e também por estar no meio. Então, essa, assim, é só realmente a parabenizar toda a organização. Eu vejo que do primeiro nós aumentamos esse número de painéis, os números de convidados. Acho também que os nossos números de participantes aumentaram e a cada ano estamos mais próximos, conhecendo, aumentando a nossa rede de contatos, conhecendo os colegas, vendo como... Então, o grande desafio para o ano que vem é a gente conseguir fazer realmente em 2027. Eu gosto muito de números de final 7. Então, quem sabe, para o ano que vem fazer mais painéis também, lançar o desafio da gente fazer um painel sobre proteção de dados junto com o IA, é um tema que eu gosto muito, e também sobre reputação institucional, a gente tentar se aproximar dos tribunais de conta. Aqui o Tribunal de Conta de Santa Catarina, quero até fazer uma referência à doutora Sabrina, eles têm uma visão de sustentabilidade, uma construção, então os tribunais de conta, nos aproximar também dos tribunais de conta, trazendo esses espaços de diálogo com eles também. E no mais, passar para as colegas, né, o que nós esperamos do próximo, porque esse está muito bom. Eu também eu enfatizo aqui a fala da doutora Tatiana, porque a ideia de conseguir engajar mais colegas, trazer para esses espaços. Há pouco eu comecei a frequentar as reuniões da RENAGE, que eu havia mencionado antes, que é essa rede nacional de inovação da advocacia pública. E, que nem disse a doutora Tatiana, hoje são tão poucas as oportunidades que nós temos de nos encontrar presencialmente e de trocar contatos, porque hoje, tanto na RENAGE como saio daqui hoje com novos contatos, ciente, né, das iniciativas de outros colegas em outros municípios, né, na AGU. Então, já me deparei com situações na gestão em que eu tinha um problema a resolver e aí me recordei de um colega lá num outro estado que já tinha
tratado daquele assunto, e aí você ter o WhatsApp da pessoa, você ter o e-mail, você tem a quem recorrer. Então, essas pequenas ligações, né, acabam formando uma grande teia de contatos, uma grande rede, e com isso eu acho que nós acabamos facilitando o nosso trabalho. Nós não temos o mesmo porte, o mesmo recurso do que o Poder Judiciário, que o Ministério Público. Então, quanto mais nós conseguimos nos unir, engajar os nossos colegas, que nem disse a doutora Tatiana na sua palestra, acho que inovar é muito sobre pessoas também, porque quanto mais pessoas nós temos, quanto mais pessoas pensando, melhores ideias nós vamos ter. Então, já é uma excelente iniciativa aqui, este Congresso da Advocacia Pública. Eu queria também agradecer e parabenizar que o Dr. Francisco, desde a primeira edição, muito, muito engajado, né, em trazer os colegas assim, e na divulgação desse evento, e claro, outras pessoas também na organização. É muito importante a gente valorizar esse espaço, e eu espero realmente conseguir que a gente cativar mais colegas, engajar mais colegas para que mais gente possa se beneficiar mesmo dessa oportunidade, que eu vejo como uma oportunidade, que é esse congresso. Perfeito. E para mim, que foi a primeira vez que eu participei desse congresso, foi impressionante a qualidade das falas, as experiências trazidas. O nosso painel foi riquíssimo. Começamos pelo município, explicando o que é a inovação para nós e o que temos feito no Centro de Estudos, que hoje completa um ano, bem na data da apresentação no painel, e conhecer o que os colegas estão fazendo. Isso foi tão enriquecedor, saber conhecer o outro, né? Na minha fala, me preparei para 3 pontos, que eram conhecimento, conexões institucionais e personas da advocacia pública. E esses 3 elementos, para mim, são muito importantes para continuar o crescimento desse movimento, como a doutora Tatiana falou, um movimento de integração e um movimento de inovação, tudo junto, né? E de uma forma muito técnica, né? E através de experiências. Eu acredito que as experiências serão cada vez mais importantes, não só para as pessoas, para as cidades, né? As cidades vão ter que oferecer mais experiência, e assim como as organizações vão precisar trabalhar a experiência do usuário, a experiência do gestor. Então, é um mundo riquíssimo a se explorar e a continuar. Então, parabéns a toda a organização. Tem uma frase que é muito antiga da minha especialização, que diz assim: ninguém muda sozinho, mudamos nos encontros. Então, foi incrível, um encontro muito especial, e espero o ano que vem estar aqui também. Com essa fala da doutora Sinara, não tem mais o que falar. Agradeço a participação da doutora Tatiana, da doutora Sinara, da doutora Lígia. Agradeço também a todos que nos acompanham no YouTube, e ficam todos convidados para o 3º Congresso Catarinense da Advocacia Pública em 2027. Um grande abraço a todos.